Olá, plugados e plugadas, tudo bem por aí? No programa de hoje, vamos conversar sobre diversidade e inclusão nas empresas. E olha só, de acordo com pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho, cerca de 90% das empresas demonstram preocupação quando o assunto é diversidade e inclusão. Porém, na prática, isso não é bem assim. Somente 40% dessas empresas conseguem realizar ações e programas de inclusão e diversidade dentro da sua cultura organizacional. E para entender mais sobre esse assunto, vamos conversar com ela, a Flávia Coelho, do Efetivo Ética e Desenvolvimento Humano. Ei Flávia, tudo bem? Tudo bem, Domingos? Como vai? Vou muito bem, obrigado e muito feliz de estar tratando esse assunto aqui hoje com você, falar de diversidade e inclusão. Que bom, estou super feliz também. Que maravilha! E para a gente começar esse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho se existe diferença entre diversidade e inclusão. Joia! Então vamos entender um pouquinho desse contexto. Quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, a gente está falando, no fundo, sobre a repercussão do direito à igualdade. Por quê? Vem comigo, assim, para a gente entender um pouquinho mais a fundo. No direito a gente fala sobre igualdade formal, a gente tem essas dimensões do direito fundamental à igualdade que passaram por uma série de processos históricos, sociológicos. Então, no início, a princípio, a gente falava sobre igualdade formal. Então tem lá na Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. E aí você pode me perguntar assim, nossa, mas que óbvio isso, né? Isso tem que ser dito? Isso tem que estar na legislação? Tem. Porque se formos raciocinar historicamente, aí, pensando no contexto brasileiro, nem sempre foi assim, né? A gente já teve aí tráfico de pessoas escravizadas, comércio de pessoas. Então, se a gente pensar também na história da humanidade, a gente nem sempre teve igualdade formal. Nem diante da lei as pessoas, em alguns momentos históricos, foram tratadas com igualdade. Bom, e aí a gente pode falar de um segundo momento, de uma igualdade material, porque não basta estar lá na Constituição, todos são iguais perante a lei. Isso está se efetivando na prática? As pessoas estão tendo esse direito à igualdade na sociedade que elas vivem, nos ambientes que elas frequentam? Então, quando a gente fala de igualdade material, a gente percebe que o fato das pessoas serem desiguais e estarem em contextos de desigualdade e exclusão faz com que seja necessária a aplicação de um conceito de igualdade que é aristotélico, que diz de equidade, tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Ou seja, eu vou ter que ter mecanismos legais para que, ao legislar, ao tutelar esse direito, eu enxergue essas diferenças e exclusões no meio da sociedade. E aí a gente pode falar de uma terceira dimensão, de um terceiro momento do direito à igualdade que tem a ver com esse respeito à diferença. Aí a gente está falando mais dessa pauta de diversidade e inclusão, né? Todos nós, como seres humanos, temos a necessidade humana de pertencer, né? Então, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de pluralidade, de diferença, né? E de cada um e todos sermos diferentes em várias medidas, né? Então, diversidade tem a ver com pluralidade e com representatividade. Então, pensa comigo, se nós somos cerca de 56% da população brasileira de negros, né? Que inclui aí pretos e pardos, por que muitos ambientes que eu vejo e não tem essa representatividade equivalente a esse número da população brasileira? Se nós somos mais de 52% de mulheres, por que eu também não vejo essa equivalência em alguns contextos da sociedade? Então a gente para se perguntar, o que acontece então, né? É um pensamento, é um olhar crítico para essa sociedade. E aí diversidade eu vou estar falando de representatividade. Mas aí, quando as pessoas fazem essa diferença de diversidade e inclusão, é muito comum ouvirmos a frase, a metáfora, diversidade é chamar para festa e inclusão é convidar para dançar.
Por que isso? Isso é uma boa forma da gente entender a diferença dos conceitos. Porque uma coisa é eu convidar para a festa, ou seja, eu ter representatividade. Outra coisa é a pessoa se sentir pertencente. Então, a inclusão, a gente já está falando de cultura e comportamento. A gente está falando de um ambiente que não está o tempo todo dizendo para aquela pessoa que ela não tem o direito de estar ali. Nas entrelinhas, na cultura, nos pequenos comportamentos, percebe? Então, diversidade, representatividade, inclusão, cultura e comportamento, direito a pertencer. E como a gente está trazendo o assunto para dentro da empresa, então essa questão de cultura e comportamento, por que você acha que as empresas, elas têm, na verdade, qual que é a importância das empresas em trazer essa questão de diversidade e inclusão para dentro dela? Uma vez que você já trouxe dados aí interessantíssimos sobre a população negra, negrada e sobre as mulheres. Isso. A importância disso ser abrangido, trazido para o ambiente organizacional, para o ambiente empresarial, é uma questão aí de, inclusive, sustentabilidade dos negócios, sabe? Porque a gente está falando, a empresa, ela não está isolada da sociedade, né? Bons gestores, se a gente quer se propor aí a guiar, a assumir um risco de uma atividade com consciência, com habilidade, a gente tem que estar atento também qual é o contexto. A empresa é um locus, é um local de efetivação de direitos fundamentais também, porque afinal de contas a empresa é feita de pessoas. Então esse tema é de grande importância para a sustentabilidade dos negócios. Por quê? Senão a gente gera uma visão míope. Eu não estou olhando para a sociedade, ou seja, o contexto no qual aquela organização está inserida de forma abrangente, com a complexidade que envolve os temas hoje. E aí isso pode me dar ali um desafio, inclusive competitivo, inclusive de sustentabilidade e de longevidade organizacional. Agora é muito importante também, né, Flávia? Eu imagino que a empresa estar atenta a não seguir o modismo, né? Porque eu acho que, igual você falou, eu entendi mais ou menos, a gente tem meio que um reflexo, a sociedade vem mudando e a empresa percebe algumas mudanças, modificações dentro da sociedade e fala, vou trazer para mim também. Agora está aí na onda de contratar pessoal LGBTQIA+, vão contratar, não fazer disso modismo, né? Mas realmente ser um engajamento e ser algo que a empresa acredita no que ela está fazendo, né? Isso, perfeito. Essa colocação é muito boa. Inclusive, em todos esses temas relacionados à sustentabilidade do negócio, a boas práticas de governança, isso está muito claro. Por quê? Essa temática, ela cresceu muito mundialmente. Em 2004 começou, né, esse tema ali através de um documento chamado Who Cares Wins. Então isso significa o quê? Quem se importa ganha. E por incrível que pareça, essa era uma discussão entre 50 CFOs, né, que são os Chief Financial Officers, ou seja, as pessoas que estão ali discutindo questões econômicas. E aí esse documento chamado Quem se importa ganha sinaliza para as organizações que quem não tiver um compromisso genuíno, isso é importante do que você está falando, né? É um compromisso genuíno com as pautas, os problemas sociais, vai estar fora. Porque a sociedade urge por soluções. Em última análise, todas as organizações, quer seja uma universidade, quer seja uma empresa, né, um negócio, tá aí para quê? Para resolver os problemas da sociedade, não é? Porque senão não tem cliente, não tem uma lógica, né? Então, para resolver problemas, para servir a alguma pauta, a alguma demanda dessa sociedade. E se eu não estou fazendo isso de forma a enxergar o que são esses problemas estruturantes, não tem como sobreviver. E é importante você dizer desse ponto do genuíno, porque existem práticas também que são conhecidas como greenwashing, se a gente está falando de sustentabilidade, ou diversity washing, ou seja, que eu quero maquiar aquela prática como se a empresa estivesse aderente a essas boas práticas, mas no fundo isso não faz parte
de um desejo genuíno de aprender, de olhar para essa sociedade, de entender qual é esse contexto estruturante que muitas vezes exclui uma série de pessoas e grupos. Flávia, se a gente está falando, por exemplo, de diversidade, estamos falando sobre ser diferente, que nós não somos, né, iguais, nem em pensamento, nem, né, fisicamente. Aí como que é levar isso para o trabalho? Como que as empresas, Flávia, elas podem incluir a diversidade no trabalho? Por quê? Tem pessoas que podem pensar, eu já tenho que passar por isso na rua. Por que dentro da minha empresa agora tem essa onda também? Algumas pessoas têm a cabeça mais fechada, outras pessoas estão mais abertas a acolher, a receber, né? E como é que lida com essa diferença, essa pluralidade também no meio corporativo? Não deve ser fácil isso. Isso, é um tema desafiador. É um tema, e é engraçado, Domingos, que é desafiador, e eu acho que isso é para o crescimento de todos que estão envolvidos, porque o que não nos desafia, não nos modifica, não nos transforma, né? Então, de fato, é um tema muito desafiador e ele precisa passar pela estratégia do negócio como um todo. Então, a gente precisa ter o apoio da alta administração, a gente precisa passar pelos processos, subsistemas de gestão estratégica de pessoas. Então, desde a contratação, né, passando pelos planos de desenvolvimento, pelas promoções organizacionais, pela comunicação e treinamento. Então, que forma é essa que a gente se comunica? Do que a gente está sendo treinado? A gente pode passar também por boas práticas de mercado, né? Olhar para esse mercado e entender assim, o que outras organizações fizeram que foi possível gerar mais senso de pertencimento e ao mesmo tempo respeito a essa singularidade e que gera consequentemente engajamento, percebe? Então, um programa estruturado, ele passa aí por uma série de pilares que a gente vai se propor a debater com humildade, a aprender também, porque todos nós somos aprendizes nessa temática, né? Nessa temática de incluir, nessa temática de perceber o outro como outro e não como diferente, que é isso que a gente chama da alteridade. Do que eu tô falando? Quando eu trato o outro como estranho, como estrangeiro, às vezes isso me permite distanciar do que é possível fazer com esse outro e do que eu desejo para mim. Quando eu trato o outro como igual, sabe? Quando eu consigo enxergar essa humanidade, eu percebo que ele ou ela, né? Todas as pessoas precisam e têm necessidades que são iguais às minhas. Então isso fomenta a nossa capacidade empática, sabe? Então a estrutura, como implementar, passa por uma estrutura. E claro que a gente pode também ir dando pequenos passos. Nem sempre isso vai se fazer de uma hora para outra, com um contexto amplo, mas a gente pode começar com pequenos passos, com pequenas estratégias, com boas práticas relacionadas à diversidade e inclusão. Aí quando você traz também essa palavra interessantíssima, essa capacidade empática, né? Aí como que pode acontecer isso, por exemplo, da inclusão excluir? Ótimo, isso é uma ótima pergunta. Na verdade, não. Por quê? Porque a proposta da inclusão já é tratar a exclusão. Então a gente só fala isso de incluir, de gerar esse direito a pertencer, porque existem grupos que são socialmente excluídos. E aí a gente fala de minorias e às vezes as pessoas se questionam, mas por que minorias, Flávia? Se você acabou de dizer que é um contingente populacional maior, mais, né, amplo quantitativamente, porque a gente está falando em minorias em relação a respeito a direitos, percebe? Então, o que acontece? Nesse contexto, a ideia da inclusão, por isso que eu comecei lá atrás falando de direito à igualdade, é justamente gerar igualdade de oportunidade, é fazer com que esses grupos, com que essas pessoas que às vezes estão marginalizadas, excluídas, tenham também esse direito de oportunidade igual. Essa que é o sentido.
Então a inclusão, ela trata a exclusão e não gera a exclusão, percebe? Então vamos provocar um pouquinho você. A gente sabe que você já comentou, e se quiser até falar mais um pouco, que inclusão, que diversidade não é só gênero, né? E buscando nesse lugar do gênero, quando que uma pessoa se sente incomodada com o outro, seja por que ele vai usar um banheiro que eu vou usar e essa pessoa ela é diferente de mim, aí como que esse que se sente incomodado, ele se sente, na verdade ele está se sentindo excluído, ou não seria bem isso que está acontecendo, né, com essas duas pessoas? Uma que está tentando exercer o direito dela entrar em algum lugar que ela se identifica como, e o outro que percebe que aquilo não é, vou chamar de correto, e se sente provocado e excluído daquilo. Ou essas palavras não estão batendo, claro. Não, eu entendi a sua pergunta. E aí a gente tem que ter muita atenção, por isso que isso é uma pauta que precisa ser trazida para a nossa educação enquanto, né, seres, para o nosso letramento também, porque a gente precisa estar muito atento às situações concretas se não é uma situação discriminatória, percebe? E os lugares, as organizações em geral, as empresas e também, né, enfim, a sociedade como um todo, ela vai estar atenta, porque ela precisa estar atenta, porque as pessoas têm o direito de frequentar os lugares, elas precisam ter os seus direitos tutelados. Então pode ser que nesse ato eu acho que é simplesmente a minha opinião ou porque eu não concordo, né? Porque existe muito essa discussão também. Até onde vai aí o meu direito à liberdade de expressão? Vai até onde aquilo não invade o direito do outro, não oprime o outro, não é um discurso de ódio. Então, se a gente está diante de um contexto discriminatório, essa é uma prática que a gente vai ter que tratar, a gente vai ter que dar a devida, né, tomar as devidas medidas, porque as pessoas precisam ter os seus direitos respeitados em qualquer que seja o ambiente. E voltando para a empresa ainda, que isso pode acontecer também dentro dessas questões de empresa. E quando a empresa ela pensa em diversidade e inclusão, ela tem que estar preparada não só dentro da comunicação, né, dentro de instruir o colaborador para que receba isso, mas também, na minha opinião, assim, estou tentando entender como você está fisicamente, né, Flávia? Porque talvez não adianta eu receber uma pessoa que ela precisa de mobilidade, né, sem oferecer essa mobilidade para ela, né? Exato. Então, nessa questão da pessoa com deficiência, isso muitas vezes fica claro, né? De como as instalações físicas podem não ser inclusivas, só que isso hoje já está um pouco mais sedimentado, né? Um pouco mais presente nas organizações, em virtude das obrigações legais, né? Então, sim, essa questão da mobilidade fica muito presente, perpassa pelas instalações físicas. Às vezes, mas um outro exemplo que não está tão disseminado ainda é a questão, por exemplo, das mulheres que retornam de licença maternidade e que às vezes não encontram um ambiente adequado, né, minimamente adequado para as questões envolvendo a amamentação. Então são muitas discussões que vão desde instalações físicas, passando por treinamento e desenvolvimento e também desse entendimento desses grupos todos, né, da pessoa com deficiência, LGBTQIA+, das mulheres, da questão de raça, da questão etária. Então são uma série de discussões que a gente precisa aí tá aberto mesmo a promover. E você comentou também que é uma questão de linguística também, algumas observações, algumas questões a refletir, né? Aí eu queria trazer para o assunto aqui, se você acha que o mercado hoje ele está buscando agregar, trazer esse grupo, trazer as pessoas para ele, porque a gente entende que, né, o consumidor ele consome além do produto, né? Ele está mais atento do que a gente imagina. E quando o Estado ele promove, ele propõe leis que elas vão discutir, por exemplo, o projeto de linguagem neutra. Aí, será que o Estado está indo por um caminho e o meio organizacional indo para outro? Ou é uma questão de pensar sobre
como você mesmo falou, que a língua, fala mais do que só algo determinado escrito ali. Exato. Então, a linguagem, essas questões também passam pela linguagem, né? A gente precisa entender que a linguagem não é algo assim aleatório. Essa é uma discussão que envolve uma série de polêmicas, que existem bons argumentos para várias opiniões distintas, né? E eu acho que o principal em relação a isso é a gente ter maturidade para discutir isso enquanto sociedade. E discutir, desculpa interromper, discutir não é ter a minha opinião, né, Flávia? Não é só o que eu falo que é válido, né? Discussão não é a minha opinião, né? Exato, é a abertura para o diálogo. E quando a gente fala sobre abertura para o diálogo, isso exige habilidades finas, né? Soft skills. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer uma escuta que é atenta, uma escuta que é profunda. Quando eu falo dessa habilidade, do que eu estou falando? De escutar o outro sem querer fazer de imediato juízo de valor, sem já estar cheio de coisas aqui na minha cabeça para contra-argumentar, sem estar de fato aberto a se colocar em uma outra posição que às vezes eu nunca estive. Isso pode me enriquecer, isso pode enriquecer o contexto organizacional. Então, os dados sobre diversidade e inclusão trazem aí expressivos números a respeito de inovação, né, da capacidade de inovar e como isso é necessário no contexto atual, porque nós estamos num mundo de mudanças exponenciais. Então, se eu não tenho essa capacidade de reinventar, de ter um time que traz diferentes bagagens, diferentes perspectivas, como é que eu vou me propor a ser ali uma organização inovadora? Percebe? Então são inúmeros ganhos de várias ordens que as organizações podem ter com a abertura para essa temática e implementação de programas e de boa prática relacionada à diversidade e inclusão. Isso que você está falando é muito interessante, até legal para a gente levar para a vida da gente mesmo. E eu não vou esquecer quando eu estava estudando, a professora de jornalismo, ela falou que, por exemplo, se eu tiver que construir um texto, ou se eu tiver que entrevistar Jesus, de repente eu teria que me despir de conceito religioso, né, para que eu não entre julgando determinadas questões. Então é muito importante que, dentro de um debate de diversidade e inclusão, que a gente se dispa de preconceitos, né? Que eu já sei o que eu penso, o que eu imagino, o que eu quero, mas de repente você esquecer o eu e vem, vamos pro nós, o que nós vamos gerar sobre essa discussão, né? Isso, por isso que isso também é uma pauta de ética e integridade nas organizações, porque a ética tem a ver com o quê? Com quais são os valores comuns que a gente precisa para viver nessa casa comum. Que casa comum? A sociedade, a empresa, a universidade, né? Os lugares públicos. O que são esses valores que a gente precisa compartilhar? Isso que você trouxe do preconceito, das preconcepções, a gente também precisa entender que a temática é mais profunda, porque às vezes a gente acha assim, não, eu sou uma pessoa muito desconstruída, né, eu já sei e tudo mais, só que na verdade todos nós temos vieses inconscientes. Então questões, que são heurísticas e vieses? Heurística é uma forma simplificada ali do cérebro, uma estratégia de simplificação de tomada de decisão. Por quê? Porque o nosso processo neural, cerebral, ele recebe milhares de informações por segundo. Então, se a gente tivesse que fazer esse processamento, não teria capacidade, né, de fluir com a vida, de tomar decisão assertiva. O que o cérebro faz para um bom funcionamento? Estratégia de simplificação. Eu limpo informações inconscientemente para já simplificar a minha tomada de decisão. E essas heurísticas, essas estratégias simplificadoras, elas geram uma outra coisa, que é o que? Uma tendência, um viés. Então esse viés pode ser de afinidade, pode ser de confirmação. Existem mais de 188 vieses inconscientes. Então, inconscientemente, eu vou ter uma tendência a favorecer uma outra pessoa, a depender do que eu já tenho de viver. E todos nós temos. Então imagine isso num processo de recrutamento e seleção. Se eu tenho um viés ali de afinidade, que todos nós temos. Então se eu vejo uma pessoa, se eu sou uma recrutadora,
branca, mulher, e aí eu tenho esse viés da afinidade, qual que vai ser a minha tendência? A ter preferência por uma ou outra pessoa que se assemelham a mim. Percebe como a questão é profunda e que exige mesmo que a gente compreenda questões que perpassam pela nossa natureza humana, pela história da sociedade. Então, são aquelas dimensões que eu sempre costumo trazer nos temas. Existe uma dimensão que é intrapessoal, que é minha, comigo mesma. Existe uma dimensão que é interpessoal, como eu me relaciono com esse outro, que vieses são esses, quem sou eu no mundo. E essa identidade que ela é formada não só por o que eu acredito de mim, mas também por esse outro, por esse olhar do outro, né? Isso também conforma a nossa identidade. E também a questão sistêmica, porque se eu não tenho esses três olhares, é como se eu tivesse uma análise míope, defasada. Eu não consigo enxergar os problemas dentro de sua complexidade. Flávia, eu amo esse bate-papo com você, eu adoro conversar com você, seja aqui, seja fora daqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente está finalizando aqui o programa, mas antes eu queria que você deixasse uma dica para quem quer conhecer mais sobre o assunto, para poder se aprofundar também. Você traz para a gente? Claro. E é legal essa sua colocação, né, Domingos, porque eu acho que a arte, essa coisa do livro, da literatura, da música, a arte nas suas diversas expressões, ela provoca um lugar outro, que não é tão racional, cognitivo, como a gente está acostumado. E como a gente falou aqui de identidade, de intrapessoal, de interpessoal sistêmico, a gente precisa entender que esses temas muitas vezes vão esbarrar em dores que são profundas, na conformação da nossa autoestima, na compreensão do porquê que eu me sinto assim, não tinha me dado conta. Então a arte nos apoia nesse processo, a todos nós, né, a melhorarmos mesmo enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto convivência. Então vou dar aí algumas dicas. Um livro que eu acho muito importante assim, para quem quer iniciar esse letramento mesmo é aquele livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Eu acho que é um livro muito legal para quem quiser aí iniciar essa jornada, para quem quiser entender um pouco mais. Um filme que eu acho bem legal também para a gente assistir é Como Estrelas na Terra, Todas as Crianças São Especiais, que é um filme aí sobre inclusão, e eu acho legal nesse filme que ele aborda a potência dessa singularidade. Existe potência dentro de sermos como somos, seres singulares, com seus desafios, com suas limitações, e com essa proposta aí de diversidade, de inclusão, de olhar para essa temática, isso também que a gente quer despertar, né? É que as pessoas acessem esse potencial e possam contribuir para a sociedade como um todo, né? Então esse também é um filme muito bacana. E uma música também, pra gente falar de música, né? Existe aquela música Triste, Louco ou Má, né? Do Francisco Elombre. E ali a gente tem muito essa questão de ser o seu próprio lar. Que a gente possa, né? Com todos os desafios, com todas essas leituras, encontrar um espaço onde não deixamos, não permitimos que o outro, que essa sociedade nos defina, né? Porque a gente tem aí um espaço de centramento, um espaço de consciência, um espaço que a gente pode se abrigar e seguir apesar dos pesares, porque todos nós, enquanto sociedades, temos o direito de pertencer, temos o direito de ser ouvidos, temos o direito de também sermos respeitados na nossa singularidade. Muito obrigado, Flávia. Sempre muito bom. E eu vou tentar assistir, ouvir esses que eu não conheci, não li nem o livro que você indicou, o filme não conheci também, e a música também não, então vou atrás para poder conhecer esses três que você indicou também. E quero deixar uma dica para quem está nos vendo também, que é um podcast muito legal que chama Histórias Pretas, que vale a pena ouvir para tentar desmistificar muita coisa, né, que a gente imagina que seja dessa forma, aí vale a pena ouvi-lo. E um filme que eu amo, que eu gosto demais, que não sei se você já viu também, que é Para Wonderful, Obrigado por Tudo, Jude Miller.
É uma história de gênero, mas é muito bonita e é como que a sociedade entende. E são grandes atores fazendo esse filme. Não sei se vai ser fácil achar, mas procura que vocês vão gostar do filme. E a gente fica por aqui e com uma palavra que me trouxe ressignificado agora para eu melhorar enquanto pessoa também. Flávia, que você falou sobre habilidade fina, é isso mesmo? Isso. Isso é muito bom de a gente pensar, a gente trazer pra gente, a gente buscar dialogar isso com o mundo que a gente vive, né? Porque a gente tem que ter essa habilidade, principalmente para não julgar, né? Porque eu já, mesmo com que eu não concordo, tem coisas que eu não concordo, aí eu venho já com um preconceito sobre aquilo e já venho trazendo meu discurso, né? Trazendo o que eu penso sobre, mas é muito importante o diálogo também, né? E ouvir e ter essa habilidade fina, que eu entendi que é para escutar, que é para perceber, que é para entender, compreender e dialogar. Não quer dizer que eu vá concordar, mas quer dizer que eu vou trazer para um bate-papo, como a gente está fazendo aqui, essa discussão. Isso né? mesmo, é isso. Que possamos aí amadurecer, gerar consciência, crescer, nos desenvolvermos dentro dessas perspectivas, né? Porque tudo isso está também para a nossa evolução. Nós somos aprendizes, adorei a sua indicação, vou buscar. E é isso também para a gente se colocar. Não existe isso, gente. Percebe? Às vezes eu, em uma temática, eu estou ali com um pouco mais de avanço, mas em outra eu sou completamente crua, porque aquele não é o meu lugar, aquele não é a minha vivência. Então, como é importante a gente estar aberto para trocar, para aprender com o outro, né? Para mudar, assim, para questionar aquilo que às vezes está tão cristalizado, que eu estou entendendo como uma verdade absoluta. Como isso pode ser enriquecedor se todo mundo se propuser a respeitar, a dar lugar? Como a gente pode crescer como sociedade? Eu vou pedir para você curtir, compartilhar o nosso programa. Se quiser fazer uma pergunta, não quer fazer aí no vídeo, você pode mandar para a gente. Manda para comunicacão@unimediainconfidentes.com.br. Pode compartilhar, por favor, pode curtir, mandar para todo mundo que você quiser, porque eu vou continuar conversando aqui com a Flávia, que a conversa tá boa, não dá para estender mais para vocês, mas tchau, tchau e até o próximo programa, né, Flávia? Isso aí. Esse assunto é muito gostoso, tem que continuar falando com você, Flávia. Acho que eu não saio de dentro dessa forma.